Meu nome é Edson Pousa e nossa aula de hoje é sobre análise temporal de epidemias. Especificamente, a nossa segunda aula sobre esse tema, nós vamos ver sobre o ajuste de modelos lineares às curvas de progresso de doenças. Bom, o que são modelos lineares? A gente fica pensando em para o que servem. Nós vamos ver que nós vamos usar um modelo linear específico da reta, para que a gente obtenha uma taxa constante ao longo do período que você estudou essa doença, ou ao longo da epidemia, tá? Então, o que são esses modelos lineares? Eles são lineares nos parâmetros, tá? Por exemplo, o modelo linear da reta é uma função que vocês já estudaram muito, y igual a x mais b. No nosso caso, y é a doença, está aqui no eixo y, e x o eixo x, das coordenadas cartesianas. Nós vamos plotar aqui no y a quantidade de doença que vocês avaliaram em cada data, em cada tratamento. Para vocês, o primeiro que a gente faz é demonstrar como foi o progresso da doença ao longo do tempo, a gente viu na outra aula. Então, y igual a y incidência, o nosso A vai ser nada mais, nada menos do que a taxa de progresso da doença, que multiplica o tempo. Por exemplo, aqui 6,43% de incidência ao mês, que é o nosso intervalo de avaliação. Vocês vão ver aqui, é mensal o intervalo. Menos vezes o tempo, que está no eixo x, y igual a x mais b, y incidência, igual a ax. A vai ser a nossa taxa, que é o coeficiente angular dessa reta, nada mais é do que a inclinação da curva, é esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, o ângulo dessa reta. Quanto maior esse ângulo, mais rápido, ó, o tempo aqui embaixo, mais rápido, quanto mais inclinada essa reta, mais rápido nós vamos ter a ocorrência da doença a grandes níveis, a incidência a grandes níveis, tá? Então, incidência é igual a taxa vezes o tempo que vocês avaliaram mensal, não é? E aqui, menos o y0, que vai ser a estimativa do inóculo inicial. Então, taxa vezes tempo, e y0, menos aqui no caso, que ele vai cruzar lá para baixo, essa linha que foi ajustada, não é? Menos 7,3, tá? Isso pode ocorrer, professor, o primeiro dia que eu avaliei, o meu y0 é 5%. Por que deu menos 7? Porque ele ajustou. Se fosse perfeito, o R2 aqui seria 1, mas ele ajustou uma linha, os seus dados que estão aqui em azul, essa linha azul, e a linha tracejada, a linha que ele ajustou. Tá bom? Bom, tá aí. Então, um modelo linear. Olha outro modelo linear que o pessoal acha que é não linear, porque é uma parábola, parece uma curva. Ser linear ou não, não tem nada a ver com ele ser uma curva, tá? Ele é linear nos parâmetros, faz uma linha nos parâmetros. Olha aí, mas é uma parábola, mas é uma linha, não tem nada elevado ao parâmetro, como aqui embaixo, y igual a e elevado a x. Veja que o parâmetro está elevado a um número, não é? Professor, e aqui, ó, 1 dividido por ax, veja que está linear o parâmetro. Então, esses daqui embaixo são modelos não lineares, que a gente vai ver na próxima aula. Para que serve o ajuste dos seus dados que você fez ao longo do tempo, avaliou doença, olha aí, a um modelo linear da reta, para obter uma taxa constante no intervalo avaliado. É para isso que serve em epidemiologia o ajuste de um modelo linear, tá? Modelo linear da reta em fitopatologia, função y igual a x mais b. Na verdade, é doença igual a taxa de progresso vezes o tempo mais inóculo inicial, tá? Então, função da quantidade de doença em relação ao tempo. Função da intensidade, incidência ou severidade em relação ao tempo, que isso daqui é uma reta.
O que significam as variáveis? Y, quantidade de doença, a gente já falou, incidência ou severidade que você avaliou em cada data. X, tempo ou data de avaliação, em dias, semanas, quinzenas, você é que vai decidir. Lembra que a gente já decidiu isso? A frequência da avaliação? Nós já decidimos na aula anterior qual ia ser a frequência. Se semana, mês, dias. Se a doença for muito rápida, pode ser dias. A, coeficiente angular da reta, o ângulo da reta. Quanto maior esse ângulo, significa que a reta fica cada vez mais inclinada, significa que vai diminuindo o tempo para ocorrer grandes intensidades da doença. Nossa função como fitopatologista é reduzir esse ângulo, é reduzir o coeficiente angular, para que eu tenha pouco, para que eu achate essa curva, tá bom? Bom, nada mais é do que a taxa de progresso da doença ou a velocidade da doença. Toda taxa é razão entre duas variáveis. Por exemplo, velocidade igual a distância sobre tempo. O intervalo de distância percorrido em determinado intervalo de tempo, que te dá metros por segundo ou quilômetros por hora. Aqui são lesões por dia, incidência ao dia, incidência por mês, incidência por ano, depende da doença que você está avaliando. O seu Bzinho, B, é onde a reta corta o eixo Y, ou em fitopatologia, o inóculo inicial. Aquilo que você colocou lá, inoculou, ou a doença avaliada no primeiro dia, na primeira data de avaliação. Você foi lá, esse é o Y0 verdadeiro. Só quando você estima a reta, ela não ajusta aquele ponto. Ela pode estar ajustando a um ponto negativo lá embaixo, foi o que ocorreu anteriormente. Bom, então, da matemática para a fitopatologia, doença é igual a taxa vezes tempo mais quantidade de inóculo inicial. Tempo no eixo X, doença no Y, você ajusta uma equação, você vai ter os estimadores, que são a taxa que multiplica o tempo e o inóculo inicial, que está somado ou subtraído, depende do ajuste do seu modelo. Se você considerar as testemunhas, e aí eu me lembro do Einstein, loucura é obter resultados diferentes quando eu repito o meu experimento, não é? E nós obtemos, nossas repetições variam. Embora a gente use a mesma cultivar, a gente use a mesma quantidade de inóculo, está na mesma casa de vegetação, eu vou avaliar a repetição, eu tenho resultados diferentes. Tá? E aí que vem a estatística, a ciência do erro, está somado um erro no seu modelo. O erro, a diferença entre as repetições, também chamado de resíduo, muitas vezes chamado de esperança matemática. Resíduo, a diferença entre a sua repetição do mesmo tratamento e a média daquelas repetições. Isso é o seu erro, tá? Ou resíduo. Resíduo que sobrou é para ser tudo igual, né? Na ciência exata, matemática, que é esse modelo acima, não tem erro. Tem que ser tudo igual. 2 mais 2 são 4. Mas aqui na biologia não podem ocorrer erros. Então está somado aí, tá? E a gente vai trabalhar com erro. Por isso que vocês vão fazer para mim o ajuste de um modelo de regressão linear em um programa estatístico. E não simplesmente ajustar uma linha de tendência, por exemplo, em uma planilha do Excel. Porque isso não fala se tem diferença estatística, se o resultado, a diferença entre tratamentos, entre os dias, ou se está devido ao seu, se é devido ao seu erro, não é? Bom, o que é a taxa de progresso da doença? Vamos reiterar, vamos falar de novo isso. Nós vamos cansar de falar a diferença entre duas grandezas. Tá? Por exemplo, velocidade é uma taxa, distância sobre tempo. No nosso caso da fitopatologia, a gente vai substituir distância pelo intervalo da quantidade de doença entre o seu intervalo de tempo, número de lesões por dia, ou número de plantas com incidência em determinado mês, em determinado ano, quanto aumentou, quanto diminuiu. Essa é a taxa. Já falamos na aula anterior, tem alguns exemplos de taxa, geralmente das doenças monocíclicas, como aqui o mal do Panamá, ela é bem menor, ela é mais lenta, mas também é fatal. Uma vez infectada essa planta de banana com o mal do Panamá, sempre infectada, não é?
E aí a Phytophthora infestans, não é verdade? Muito rápida. Olha a diferença, 0,42. Olha a ordem de grandeza para essa daqui. Muito rápida numa cultivar suscetível de tomate ou batata. Bom, vamos lá. O ajuste do modelo linear da reta. O que acontece? Se vocês fizeram esse exercício para mim, aqui nós estamos vendo a taxa da testemunha, aqui o progresso na testemunha, tá? Da doença ao longo do tempo. E aqui a taxa em azul dessa testemunha. A taxa por dia, aliás, vocês calcularam para mim na aula passada. A taxa em cada intervalo. Se eu tenho 5 avaliações, eu vou ter 4 taxas, porque a primeira taxa é a diferença do tempo hoje menos o tempo anterior, uma semana ou um mês atrás. Então, se eu tenho 5 avaliações, 4 taxas. Se eu tenho 6, 5 taxas, não é? Tá aí a taxa por dia, 1, 2, 3, 4, 5, com certeza eu tinha 6 datas de avaliação, tá bom? Bom, então o progresso da doença sempre crescente e a taxa aumenta, diminui, aumenta, estabiliza, tá? No caso aqui de baixo, o fungicida pode até ficar negativa. Como é que é taxa negativa, professor? Olha, você tem, por exemplo, 10 plantas com incidência aqui e a semana que vem, ao invés de 10, que é essa, né? A da frente menos a de trás, a semana que vem você tem 10 e a semana que vem você tem 8. Então, 8 menos 10, menos 2, a taxa fica negativa. Significa que reduziu o número de plantas, tá? Embora você está vendo uma curva ascendente, reduziu a taxa. Então, nessas datas de avaliação, em cada data, você vai ter uma taxa. Aí alguém vai te perguntar, qual que é a sua taxa de progresso? Como está escrito lá atrás para o mal do Panamá, e para a Phytophthora infestans, para o crestamento, não é verdade? Da batata ou do tomate? Olha, para que data você quer? Para o dia 1? Para o dia 10, quer dizer? Para o dia 11? 12? Para que data você quer? Para que mês? Mas não é uma taxa constante? Não, eu tenho uma taxa para cada data, em cada data de avaliação. Então, você não tem um valor específico. Ou um valor único, um valor constante, como foi mostrado aqui, 0,0014, 0,42. Como esses autores obtiveram essa taxa constante? Então, para evitar isso, para você dar uma taxa por data de avaliação, tá? É interessante, porque você pode comparar qual a data mais importante para a avaliação da sua doença. Nós não vamos descartar a importância dessa taxa por data. A gente considera muito importante, porque pode ser que essa data aqui de avaliação tenha uma grande influência do ambiente aqui, então você vai estudar essa taxa nessa data específica. Mas para obter uma taxa constante, o que nós falamos? Você vai tornar uma curva de progresso, como se você pegasse aí um bar todo cheio de curva, um barbante, esticasse e fizesse uma reta. Uma reta, você estica a curva como se fosse um barbante, esticou e ela vai ficar uma reta. Olha, uma reta constante. Nessa reta, o coeficiente angular é constante em qualquer data que você pegar. O ângulo da curva da reta é constante em qualquer data que você pegue, tá? Diferente dessa outra aqui de cima, que você tem uma taxa em cada data. Então, aqui você vai deixar constante, tá? Olha aí, a sua taxa 6,43% de incidência ao mês de aumento. Você vai ver aqui, o valor 6,43, folhas com ferrugem, ou incidência por folha de ferrugem por mês, por dia vai dar esse valor aqui, tá bom? Então tá aí a sua taxa, que te dá a noção da incidência ao mês, de uma grandeza em relação a outra, constante, diferente dessa daqui que não é constante. Então já calculei para vocês, não é? Vocês vão fazer também um ajuste de um modelo de regressão para mim aqui, em um programa estatístico, porque se é o R2 tem que ter um nível de significância, vai ter uma estrelinha aqui. Cada um desses parâmetros estimados aqui, os estimadores, também vai ter um teste T
associado a ele, dizendo para vocês se vai ser significativo ou não cada parâmetro desse aqui. Veja bem, parâmetro do modelo de regressão não tem nada a ver com o seu parâmetro amostral. São conceitos completamente diferentes. Aqui é um parâmetro de um modelo de regressão. Não tem nada a ver com o parâmetro que é a variável que você avaliou, que é essa incidência aqui, tá? Então, isso daqui é uma variável. Isso daqui é um parâmetro da sua equação de regressão, parâmetro taxa e parâmetro inóculo inicial. Tá? São conceitos diferentes. Bom, aí vem aquela pergunta. Olha, você avaliou durante o ano de 2004 e 2005, todos os meses do ano, você foi lá no campo e avaliou a incidência. Tá? Em todos os seus tratamentos, esse é um trabalho publicado sobre um café, tratamentos para a cafeicultura orgânica, foi avaliado lá em 2004, 2005, um grande projeto que a gente tinha com a Associação de Cafeicultores Orgânicos lá de Machado. Está aí o trabalho publicado na PAB, na Pesquisa Agropecuária Brasileira, eu dou para vocês verificarem se quiserem. Então, tem vários tratamentos lá de adubação que a gente fez para a cafeicultura orgânica, e neles nós avaliamos o progresso da incidência da doença, que é a ferrugem do cafeeiro, durante 2 anos. Foi a tese de doutorado de uma aluna aqui do programa de pós-graduação, tá? Então, ela avaliou durante 2 anos um trabalho exaustivo, foi lá em Santo Antônio do Amparo, tinha que viajar todo mês para lá. Então, fitopatologistas, epidemiologistas, pernas fortes, olhos aguçados e muito protetor solar. Não é? Porque vocês vão para o campo. O objetivo final nosso é mostrar para o produtor como que a gente vai controlar essa doença, por exemplo, em uma cafeicultura orgânica, ou ajudá-la em relação a isso, não é? Bom, aí a pergunta dela para mim, professor, montei a curva de progresso, na aula passada a gente viu isso, lembra? De quando a quando? Começamos em novembro e fomos até novembro do outro ano. Início e fim, tempo de avaliação, tá? Durante 2 anos, porque café é uma cultura bienal, produz muito no ano, pouco no outro. No ano que produz mais, tem mais ferrugem, tá? Olha só. Então, ai, professor, mas aqui embaixo, essa aqui é da cercóspora, né? Da ferrugem ficou igual. Na cafeicultura orgânica, esse caso aqui, a produtividade abaixou, tá? Então, ficou em torno de 25 a 30 sacas, diferente do café convencional, que não vai a mais de 40 sacas de média em 2 anos, quando você não tem poda. Pode até passar disso. Então, a doença aumenta no ano que tem muita produção e diminui no ano que tem pouco, tá? Aqui ficou estável, né? Em torno de 20, 25 sacas por ano, tá bom? Então, quebrou um pouco da bienalidade, mas produziu menos, não é? Bom, o que está acontecendo? O que ela me perguntou depois que ela fez essa belíssima curva de progresso? Olha que maravilha, não é? Mostrando que ela vai aumentando até o meio do ano. Professor, que parte da curva eu vou fazer a modelagem? Que parte? Qual? Essa parte, quando a doença está só ascendente? Essa daí, quando ela subiu e desceu? Ou isso tudo aí? Não é? Todos 2 anos, todo o progresso. Olha, qual que é a minha recomendação para vocês? Pegue do início da sua avaliação, quando a doença estava em 0, é importantíssimo que você avalie o 0 de doença, não descarte, insista, vá ao campo mês a mês, semana a semana, dia a dia, porque o 0 é importantíssimo, e avalie até o máximo de doença. Então, sinceramente, eu pegaria essa parte em vermelho aqui. Para os meus objetivos, para os nossos objetivos, que é ajustar uma curva de progresso de doença aos seus dados, tá? Eu pegaria uma curva ajuste de um modelo linear, do 0 até o máximo de doença. Para por aí, porque se você começar a colocar esses dados, como é que você vai ajustar uma reta? Só se você ajustar uma parábola que sobe e desce. Mas como é que eu ajusto uma reta? O R2 só vai diminuindo. Então, escolha o intervalo que você vai ajustar essa reta. Pega o intervalo ascendente para ajustar essa. Ah, professor, eu quero ajustar. Então, pega daqui até aqui e vê quanto o valor a taxa vai ser negativa. E aqui embaixo, a taxa vai ser 0, porque está estável,
tá? Aí, de novo, daqui até aqui vai ser uma taxa positiva, daqui até aqui uma taxa negativa, daqui até aqui uma taxa zero. E se eu quiser ajustar tudo isso daqui, vai ser tenta para você ver o valor do R2, que é o ajuste dos dados à sua reta. Não vai ser bom, tá? Não vai ser, vai cair muito o seu R2, enquanto aqui nós vamos ter um R2 e é isso que nos interessa para você comparar a taxa depois entre esses tratamentos, não é? Bom, esse é um probleminha nosso, né? A doença aumenta de forma exponencial. O que é isso? Uma lesão gera 10. Se uma gerou 10, 10 vão gerar 100. 100 vão gerar 1000. 1000, 10 mil. Tá? Aqui as datas de avaliação, que foram de 15 em 15 dias. Então, isso vai dar um crescimento. Olha como é que aumenta de 10 para 100, 100 para 1000, 100 para 1000 para 10 mil, depois 10 mil para 100 mil, 100 mil para 1 milhão, vai só multiplicando por 10. Esse que é o probleminha da taxa. Nossa taxa passada, 6,4. Multiplica 6,4 por 6,4. Depois, essa multiplicação, só para a gente ter ideia, então na próxima semana não vai ter só mais 6,4 plantas doentes, é 6,4 vezes 6,4. Então vão aumentar 40 plantas. E depois vou multiplicar isso daqui também por 6,4 de novo, que na verdade já, nossa, pensa bem, já só vai para 240 plantas, tá? Infectadas. Então só vai aumentando, ou 240 plantas com essa progressão geométrica. Isso daqui, esse tipo de crescimento, olha, 1 para 10, 10 para 100, 100 para 10 mil, para 1000, 1000 para 10 mil. Chama progressão exponencial, tá? Geralmente na base E um número, ou, estou avaliando esporos, professor, lá por esporulação. Pode ser na base 10, tá? Mas geralmente esse número E está intrinsecamente ligado à base ao fitopatologista, porque dá esse crescimento exponencial, tá? Essa curva de ascendência exponencial. Começa devagarinho, devagarinho, como que não quer nada, e de repente explode de uma vez. E você vai lá na outra semana, quanta doença! É isso que ocorre no campo, na prática. Então, doença ocorre, aumenta de forma exponencial, tá? O que a gente vai fazer com essa curva? Para a gente não ter uma taxa em cada dia aqui. Lembra, é uma taxa por dia, um valor diferente por dia. Nós vamos linearizá-la. Como que a gente lineariza? Nós vamos vendo aqui, pegando aquele valor da sua incidência e usando a transformação para logaritmo neperiano, que é o log na base E. Se eu desconfiar que é na base 10, log na base 10. Então, eu vou transformar os meus dados aqui, ó, de cada data, cada incidência dessa daqui, que eu tenho o valor, por exemplo, 40% de incidência, que é 0,4, primeira coisa que a gente vai fazer, transformar 40% em 0,4, dividindo por 100. Nós vamos transformar tudo na escala de 0 a 1, para que a gente use essas fórmulas aqui, tá? Então, você tem valores de porcentagem que vão de 0 a 100, nós vamos dividir por 100, a primeira transformação que a gente vai fazer, para obter os valores de 0 a 1, e aí ajustar o modelo de regressão. Primeira transformação que você fez. Você vai linearizar, transformar em uma reta, para obter uma taxa constante, tá bom? Então, você vai pegar essa curva aqui, vai esticar, transformar numa reta, tá? Você tem um barbante cheio de cobrinha, você estica ele e faz uma reta. É isso que nós vamos fazer, e para isso você, primeiro passo, linearizar, tá bom? Tá aí? Então, após definir a parte da curva que vai ser modelada, você vai linearizar para a gente obter um modelo linear. Uma taxa constante, não cansamos de falar, né? Tá aí a taxa constante nesse caso aqui, ó. Tá aí. Não é? Olha, quais transformações nós vamos usar? É óbvio, primeira coisa, você vai observar a sua curva para ver no caso anterior aí, não é? Eu estou achando que esse modelo, a gente vai ver em não lineares, é muito parecido com o modelo logístico ou Gompertz. Nós vamos ver ainda, não se preocupe com esse nome agora, tá? Lá em modelo não linear. Nesse caso aqui, eu acho que é um modelo exponencial. Então, o ajuste da curva linear provavelmente vai me dar um ajuste exponencial também
para a minha taxa. Mas para isso eu tenho que linearizar, lembra? O barbante cheio de curvinha, eu vou linearizar, vou esticar ele. Aí eu vou usar a transformação log neperiano de y. O que é y? É a quantidade de doença que você tem dividido por 100. Por exemplo, fui lá no campo, avaliei hoje, tinha 40% de incidência, 40 dividido por 100, 0,4 é o valor que eu vou colocar aqui. Aliás, eu já estou enviando uma planilha no Excel para vocês, para ajudá-lo, não é? Onde já vai ter essa transformação, que é a primeira, que é a transformação linear. A segunda chama exponito, que é o log neperiano de y, que é a segunda transformação que está aqui, já está na planilha. A segunda é do logito, do modelo logístico. Transformei em log neperiano de y dividido por 1 menos y. No caso, lembra que era 40%, vai ser 0,4 dividido por 1 menos 0,4. Também está na planilha que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O gompito, que é esta fórmula, e o monito, que é esta outra fórmula. Então, nós vamos ter 5 transformações. A primeira, que é a primeira coluna lá do seu Excel, a primeira que vai ser o valor da porcentagem, por exemplo, 40%, dividido por 100. A segunda, do exponito, terceira, logito, quarto, gompito e quinta, monito, tá? Que é do modelo monomolecular, do modelo de Gompertz, do modelo logístico e do modelo exponencial. 5 transformações que você vai ter nessa planilha que eu estou enviando também para você. Tá? Então, nós vamos primeiro fazer essa transformação dos dados. Transformei, vou obter o valor, não é? Em todas as repetições, por exemplo, lá para o tratamento 1 que eu estou solicitando para você, a testemunha, você ajustar o modelo linear, e vai ter o tratamento 2, que é o fungicida. Vocês só vão fazer esses dois. Professor, mas lá no campo eu vou ter 10 tratamentos. Aqui é para ensinar para vocês, eu estou somente ensinando, nós vamos testar só 2 tratamentos, tá? Ok? Só esses 2. Então, mas lá no campo você vai ter um monte, aí você vai fazer para todos os seus tratamentos para obter a taxa linearizada. Obtive esses dados transformados, agora vocês vão ajustar o modelo linear da reta para todos esses dados transformados, tá bom? Todos eles. Então, na sua planilha do Excel em anexo que eu estou enviando para o exercício de ajuste de modelos lineares. Após ajustar o modelo de regressão linear da reta, nesses dados transformados que vocês vão ter lá, ó, né? Qual vai ser o modelo de melhor ajuste? Você vai ter 5 modelos de regressão. E aí, qual que é o melhor? Você ajustou o linear, que é o x dividido por 100, o exponencial, logístico, Gompertz e monomolecular. Qual vai ser o de melhor ajuste? Qual eu vou escolher? Você vai ter 5 modelos em cada tratamento desse que você tem aí, tá? 5 modelos para a testemunha e 5 para os fungicidas. O fungicida, tratamento com fungicidas. E aí, qual vai ser o melhor? Como que eu vou escolher o melhor modelo para esses conjuntos de dados? Aquele que tiver o maior R2 obtido na análise de regressão, porque o teste F tem que ser significativo. O que tiver menor quadrado médio dos desvios está na sua ANAVA, na sua análise de regressão, na sua análise de variância da regressão. É lá que você vai pegar, vai ter o quadrado médio dos desvios. O de menor quadrado médio dos desvios é o melhor modelo, geralmente associado também ao maior R2, tá? Que é o coeficiente de determinação, que fala o ajuste, a exatidão. Lembra lá? A exatidão, a sua exatidão. O melhor gráfico de resíduos ou erros, ou seja, em cada data de avaliação você vai calcular um resíduo, que é a diferença entre o valor real e o estimado por equação. Então, por data de avaliação, vai ter um resíduo. O ideal é que esse resíduo seja zero, esteja no eixo X, tudo zero, mas não vai ser, porque vai ter uma diferença entre o estimado por seu modelo de regressão e o valor real obtido por cada modelo desse aqui. Desculpa, em cada modelo, né? Cansa de falar para não usar porcada, né? Porque porcada é quem trabalha com suínos. E olha que é um vício de linguagem. Então, em cada um desses modelos, você vai ter um resíduo. O gráfico de resíduos melhor vai ser aquele que o resíduo fica mais próximo de zero e não segue tendência.
Não fica fazendo curvinha, não siga a tendência de uma reta, tá bom? Bom, então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, vou gravar também as planilhas que eu estou enviando, para vocês terem uma ideia do ajuste que vocês vão fazer, tá bom? Na próxima aula, nós vamos ver sobre o ajuste de modelos não lineares. Olha, dividimos essa aula sobre a análise temporal de doenças de plantas, que a gente considera importantíssima, porque não adianta você avaliar a doença ao longo do tempo se você não fizer análise temporal desses dados. Ajustar, você plotar a sua curva de progresso, você descrever a sua curva de progresso, ajustar, calcular a taxa em cada um dos intervalos, para você também descrever o que está acontecendo com a taxa. Quando houve uma taxa negativa, significa que a epidemia perdeu força. E ajustar uma taxa constante, que é a taxa que você vai descrever no seu artigo, que é o ajuste do modelo linear. Na próxima aula, a gente vai ver o ajuste de modelos não lineares. Tá? Então, para que serve o ajuste de modelo linear? Para obter uma taxa constante. E o não linear? Para você ajustar a sua curva de progresso, o modelo a sua curva de progresso. Para realmente você fazer os contornos da curva, tá bom? Para a próxima aula. Muito obrigado, por hoje é só.